Olá, hoje a gente vai fundo numa das obras mais malucas, geniais e importantes de todos os tempos, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. A nossa missão aqui é entender o que faz esse livro, escrito, sei lá, há mais de 400 anos, ser tão relevante até hoje. Para isso, a gente se baseou numa análise super completa do portal Cultura Genial e também no material do Creative Commons que ajuda a gente a sacar uma peça-chave do quebra-cabeça, o tal do domínio público. Nossa, que baita escolha! Falar de Quixote é sempre um mergulho e tanto. Porque olha que louco, a gente tá falando do segundo livro mais lido da história. Só perde para a Bíblia. É impressionante. E não é só isso. A maioria dos críticos concorda que ele é, na prática, o primeiro romance moderno. Foi ele que inventou muita coisa que a gente vê na literatura, no cinema, até hoje, sabe? E essa história do domínio público que você falou é fundamental. É como se a ausência de um dono legal tivesse permitido que a história se tornasse de fato de todo mundo, sendo reinventada sem parar. Exato. Então vamos começar pelo começo. Quem é esse tal de Dom Quixote? A história parte de uma premissa quase cômica. É sobre um fidalgo rural, um cara chamado Alonso Quijano, que já passou da meia-idade e vive, assim, meio entediado. A grande paixão dele é ler. Especificamente, ler romances de cavalaria. Ele lê tanto, mas tanto, que os livros começam a bagunçar a cabeça dele. E aqui tá o pulo do gato. A fonte que a gente usou aponta que quem não fica simplesmente louco. Ele faz uma escolha. Ele decide que a realidade é muito sem graça e que o mundo dos livros é muito mais interessante. Ah, então é uma decisão ativa. Exato. Então, ele resolve se tornar um cavaleiro andante e sair pelo mundo em busca de aventuras, para consertar injustiças, viver uma vida com propósito. Ele basicamente decide viver a própria ficção. É uma recusa radical da monotonia, né? E para isso, ele monta todo o kit do cavaleiro. Primeiro, ele precisa de uma musa, uma amada por quem lutar. Ele inventa a tal Dulcineia de Toboso. Que na verdade era só uma camponesa da região que ele mal conhecia, né? Exatamente. Depois, pega um cavalo velho, que ele batiza de Rocinante, e uma armadura toda enferrujada da família. Faltava o essencial, o parceiro de aventuras. E ele convence um vizinho, um lavrador simplório e pé no chão chamado Sancho Pança, a ser seu escudeiro. E a isca que ele usa é genial. Ele promete a Sancho o governo de uma ilha que eles porventura conquistassem. E o Sancho, que é o oposto do idealismo, pensa no dinheiro, no poder e topa a empreitada. E aí a gente tem a dupla mais icônica da literatura. É a partir daí que o caos se instala. Porque o motor de toda a narrativa é essa trombada constante entre o que o Quixote imagina e o que o mundo real é. Mas o mais fascinante é que ele não está só enganado. Ele é um criador de mundos. Como assim? Exatamente isso. Onde qualquer um de nós vê um objeto banal, um moinho de vento, ele vê uma oportunidade de ser herói. Ele vê um gigante pavoroso que precisa ser derrotado. E onde a gente vê um rebanho de ovelhas levantando poeira. Ele vê 2 exércitos inimigos numa batalha sangrenta. A loucura dele é uma espécie de superpoder, sabe? De reinterpretar a realidade, de dar significado e aventura a um mundo que para ele não tinha mais. E isso gera umas situações inacreditáveis. A mais famosa de todas, claro, é a dos moinhos de vento. Ele vê os moinhos, grita que são gigantes, investe contra eles com sua lança e, obviamente, toma uma surra das pás giratórias, sendo arremessado longe junto com o cavalo. E o melhor é a reação dele depois. Ele não admite o erro. Ele não pensa, talvez eu tenha me confundido. Não. Ele imediatamente arranja uma explicação dentro da lógica da fantasia dele. Ah, claro. O feiticeiro. Foi obra do arqui-inimigo dele, o mago Frestão, que por pura inveja transformou os gigantes em moinhos no último segundo, só para lhe roubar a glória da vitória. Essa capacidade de justificar a realidade para que ela caiba na sua ficção é o que o mantém em movimento. Tem outra cena marcante que mostra bem essa lógica. Ele vê 2 frades e uma carruagem e na hora conclui. Feiticeiros malignos sequestrando uma princesa. Exato. Ele ataca os frades, que fogem apavorados.
É depois dessa confusão que o Sancho Panza, olhando para o estado deplorável do seu mestre, todo machucado, o apelida de Cavaleiro da Fraca Figura. E o Quixote adora o apelido, acha super poético e adota na hora. É incrível. E tem uma ironia trágica em tudo isso. Ele quer fazer o bem, mas as ações dele quase sempre dão errado. Tem um episódio em que ele encontra um grupo de prisioneiros sendo levados para trabalhos forçados. Ele se convence de que são todos inocentes e decide libertá-los. E o que ele recebe em troca? Os prisioneiros o apedrejam e roubam tudo que ele tem. É um soco no estômago do idealismo dele. E isso nos leva direto para a dinâmica dessa dupla. De um lado o Quixote, o sonhador. Do outro, o Sancho, que é o realismo em pessoa. Ele só quer saber da ilha, de comer bem. No começo, sim. Sancho é a voz da razão, o tempo todo dizendo: mestre, isso é um moinho, não um gigante. Mas o que Cervantes faz de forma genial é mostrar como essa relação evolui, não é estática. Eles começam a se influenciar. Exato, eles começam a se contaminar. O idealismo do Quixote começa a vazar para o Sancho, e o realismo do Sancho começa a infiltrar as fantasias do Quixote. Peraí, mas o Sancho é o cara pé no chão. Como assim ele se deixa levar? No fundo ele aceitou seguir um maluco por uma promessa totalmente vaga. Já não tem um pouquinho de sonhador nele desde o começo? Excelente ponto, tem sim. Ele é ambicioso, e a ambição já é uma forma de sonhar, de querer uma realidade diferente da sua. Mas o que acontece na jornada é mais profundo. Ele começa a admirar a coragem do seu mestre. A nobreza das intenções dele, mesmo que os resultados sejam desastrosos. Ele passa a ter um carinho genuíno por aquele louco. Tem uma citação dele sobre isso, né? Tem, é perfeita. Onde ele reflete: esse meu mestre, por 1000 sinais, foi visto como um lunático. E também eu não fiquei para trás, pois sou mais pateta que ele, já que o sigo e o sirvo. Ele ganha consciência da loucura, mas escolhe continuar nela, porque aquela amizade e aquela jornada já se tornaram mais importantes que a própria ilha. Nossa, isso é muito mais complexo do que a simples oposição louco contra ação. E essa complexidade toda também está na estrutura do livro, que é uma coisa de outro mundo para a época. Totalmente. O livro tem 2 partes. Na primeira, Cervantes já começa quebrando as regras. O narrador diz que não é o autor da história, mas só um tradutor de um manuscrito antigo, escrito em árabe por um historiador chamado Cid Hamet Benengeli. Então ele fica comentando o que o suposto autor escreveu. Isso, criando uma distância, um jogo com quem está lendo. Se isso já é inovador, a segunda parte é de explodir a cabeça. Nela, Dom Quixote e Sancho Panza descobrem uma coisa inacreditável. Alguém escreveu e publicou um livro sobre as aventuras deles. A primeira parte do Dom Quixote existe dentro do universo da segunda parte. É uma ficção dentro da ficção. E a partir daí, eles começam a encontrar pessoas que leram o livro e são fãs deles. Como um duque e uma duquesa que, sabendo das manias deles, decidem brincar. Criam cenários para eles viverem suas fantasias só para se divertirem. E qual o sentido disso tudo? É só uma brincadeira do autor? É uma brincadeira, mas com um propósito profundo. Por um lado, é uma sátira. Uma gozação com os romances de cavalaria que eram a febre da época. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande homenagem ao poder das histórias. O livro mostra, na prática, como a leitura pode transformar uma pessoa. Como as narrativas que a gente consome moldam a nossa visão de mundo. Falando em motor das ações, não dá para esquecer de Dulcinea. O amor platônico por ela é o que justifica tudo, né? Sim, e o livro trata essa paixão como uma espécie de loucura permitida. Tem uma frase ótima que diz: o amor nem atende a respeitos, nem guarda limites de razão. É como se o amor fosse a única força que a sociedade aceita como justificativa para atos irracionais. E nesse jogo de loucuras e realidades, o Sancho finalmente consegue o que queria. O duque e a duquesa, de brincadeira, o nomeiam governador de um lugar que eles chamam de Ilha da Barataria. E o que era para ser uma pegadinha, vira o jogo. Sancho se revela um governante incrivelmente sábio e justo. Suas decisões são cheias de bom senso popular, só que ele não aguenta a pressão, as formalidades, a solidão do poder. Depois de uma semana,
Ele abdica de tudo. Ele desiste do sonho. Ele percebe que o sonho era furada. Ele conclui que poder e riqueza não trazem felicidade. E que ele era mais feliz comendo pão com cebola na estrada ao lado do seu amigo louco. É uma crítica poderosa à nossa busca por status. Depois de tanta aventura, tanta confusão, a gente fica se perguntando como é que uma história dessas termina. É um final agridoce, muito melancólico. Ele é desafiado por um último duelo por um cavaleiro misterioso, o Cavaleiro da Lua Branca. Quixote perde e a pena pela derrota é que ele abandone a vida de cavaleiro por 1 ano e volte para casa. Mas ele não sabe que era um amigo disfarçado, né? Não sabe. O plano era derrotá-lo para forçá-lo a voltar para casa e, com sorte, se curar. E funciona? Ele se cura? Sim, mas de um jeito trágico. Longe das aventuras, de volta à rotina monótona, ele adoece gravemente. No leito de morte, ele recupera a lucidez. Volta a ser Alonso Quijano, renega toda a sua vida como Dom Quixote, pede perdão a todos pela sua loucura e morre. Uau! Isso deixa a grande questão no ar, afinal, ele estava mesmo louco? Ou a loucura era a vida dele? E a cura foi a sua morte? Exatamente, uma ambiguidade brilhante, porque talvez essa loucura tenha sido a única coisa que permitiu a ele ter uma vida com sentido, escapar do tédio. O epitáfio que os amigos escrevem para ele resume tudo. Teve tudo em muito pouco, porque viveu como um louco. E se a gente olha para o contexto da Espanha daquela época, essa loucura ganha uma outra camada. Sem dúvida. O país passava por uma crise, muita pobreza. Nesse cenário de salve-se quem puder, a busca de um homem por ideais nobres como justiça e honra é um ato de protesto. A loucura dele é uma crítica a uma sociedade que parece ter perdido a sanidade e os valores. Faz todo sentido. E talvez por isso o legado dessa obra seja algo tão gigantesco. Dom Quixote e Sancho Panza não são só personagens. Eles viraram arquétipos, símbolos. A lista de exemplos é infinita. Na pintura você tem Goya, Salvador Dalí, Picasso. Aqui no Brasil, o Cândido Portinari fez uma série de gravuras incríveis sobre o livro. E essas gravuras inspiraram o Drummond, né? Sim, o Carlos Drummond de Andrade, que escreveu um poema que pergunta: que é a loucura? Ser cavaleiro andante ou segui-lo como escudeiro? Na música, a gente tem os Engenheiros do Havaí com a canção Dom Quixote, aquele verso perfeito sobre lutar por amor às causas perdidas. E no cinema, a saga do Terry Gilliam para conseguir filmar O Homem que Matou Dom Quixote. E essa explosão de criatividade em cima da obra, de Picasso aos engenheiros. Só é possível por um motivo que vai além da genialidade do livro, né? É um detalhe quase burocrático, mas que muda tudo. E aí que entra o conceito de domínio público. Isso. Quando uma obra entra em domínio público, ela deixa de ter restrições de direitos autorais. Na prática, ela não tem mais dono, vira um patrimônio da humanidade. Qualquer pessoa pode pegar o Quixote e o Sancho, traduzir, adaptar, criar um filme, uma música, sem precisar pedir licença ou pagar nada. É isso que permite que a história continue viva. Fica claro, então, que Dom Quixote é muito mais do que a história engraçada de um cara que confunde moinhos com gigantes. É uma aula sobre idealismo, amizade, sobre os limites da nossa realidade e, principalmente, sobre a coragem de lutar por um mundo melhor, mesmo que esse mundo só exista na nossa cabeça. Perfeito. E para fechar, tem uma fala do próprio Quixote para o Sancho que, para mim, resume o coração do livro. Ele diz: a liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra, nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida. Que citação poderosa para fechar. E ela nos deixa com uma provocação final. O livro nos força o tempo todo a questionar o que é sanidade e o que é loucura. Então, fica o pensamento. Em um mundo que muitas vezes parece injusto, sem lógica e sem ideais, quem é o verdadeiro insensato? Aquele que aceita a realidade passivamente como ela é, ou aquele que, como Dom Quixote, ousa imaginar e lutar por um ideal, mesmo que signifique levar umas belas pancadas de moinhos de vento?